locais que o tempo fez cair no esquecimento, abandonados e afamados por serem assombrados. Podem ser apenas mitos, histórias antigas ou lendas urbanas, mas o que é certo é que neste velho país existem inúmeras construções que a população acredita serem habitadas por espíritos de pessoas de outros tempos. Vale a pena conhecer e, se tiver coragem suficiente, visitar. Palacete Marquês Gomes, em Vila Nova de Gaia. Quem já explorou o interior dessa propriedade, de inícios do século XIX, em Vila Nova de Gaia, afirmam que existem almas de outro mundo. Situado aos pés do Rio Douro, este palacete esconde segredos arrepiantes. Construído por Manuel Marquês Gomes, um homem vindo de famílias modestas de pescadores, viveu os primeiros anos da sua vida com grandes dificuldades. Teve, no entanto, a sorte de ter despertado a atenção de uma senhora de posses que o retirou da rua e lhe deu educação. Em 1985, com 18 anos, partiu para o Brasil em busca de melhor sorte. Regressando a Portugal anos mais tarde, dono de uma grande fortuna, construiu a sua única casa em Portugal, para si e para os seus 13 filhos. Apesar da fortuna acumulada, Manuel Marques continuou a atividade mercantil, tornando-se também o principal benemérito de várias instituições públicas que ajudava os mais desafortunados. Faleceu com 65 anos de idade, tendo os seus 13 filhos envolvidos em disputas pela herança. Por quem lá passou, diz que uma voz rouca e velha grita num tom ameaçador, assustador o suficiente para que ninguém ouça fazer pesquisas mais avançadas naquele local. Pátio do Carrasco, Lisboa. Em Lisboa, à frente do Largo do Limoeiro, junto à antiga cadeia, encontramos o Pátio do Carrasco. Estranhamente funesto e degradado, por lá terá vivido temporariamente Luís António Alves dos Santos, o Negro, o último carrasco de Portugal. Dizem que ali existia um túnel subterrâneo, por onde Luís caminhava até à prisão do Limoeiro. No local onde estaria essa passagem, ainda hoje se ouvem gritos. Os moradores pensam que são os do próprio Luís Santos. É possível que Luís Santos nunca tenha executado ninguém. Da última vez que foi encarregue de o fazer, em Tavira, deu a outro homem o dinheiro que tinha consigo, para que o substituísse. Como na época os carrascos usavam capuz, era possível trocarem de lugar sem que ninguém se apercebesse. O carrasco lutou ao lado dos absolutistas, no século XIX, e confessou ter matado 2 homens em legítima defesa. Morreu aos 67 anos com um ataque de asma, já depois da abolição da pena de morte em Portugal. Será que o Luís grita atormentado pelas almas que tirou ou pelas que corrompeu? Sanatório de Valongo. O início da construção do Sanatório de Monte Alto ocorreu no ano de 1932, devido ao aparecimento de um grande número de pessoas que tinham contraído a tuberculose. Houve a necessidade de se ampliar as instalações, tendo estas obras de ampliação terminado em 1952. A construção destas unidades hospitalares eram efetuadas em locais de elevada altitude, devido à pureza do ar e também por ficarem afastadas das populações para evitar os efeitos do contágio. A estrutura deste grande sanatório contava com a existência de uma capela, de uma escola e até um edifício servindo de lavandaria. A unidade chegou a albergar e tratar diariamente mais de 3 centenas de doentes, tendo encerrado a sua atividade no ano de 1975. Devido ao facto de se ter encontrado cura para esta doença, a entrada do número de doentes foi substancialmente reduzido, motivando o seu encerramento, bem como de outros sanatórios existentes em Portugal. Contudo, inúmeras vítimas da doença, ou pela insanidade, morreram anos antes. Quem passa por lá dizem que é habitual serem vistos vultos e ouvirem barulhos inexplicáveis. Palácio Bocejor, Lisboa. Outrora residência do Barão da Glória, hoje este bonito palácio está ocupado pelo Gabinete de Estudos Oliciponenses. Relatos de alguns empregados afirmam que o Barão da Glória ainda anda por lá a fazer das suas. Os livros e arquivos aparecem constantemente em lugares onde supostamente ninguém os colocou. E os barulhos estranhos também fazem parte destes relatos assustadores. Casa Amarela, Ovar. Há sempre rumores que tentam explicar o porquê de um lugar estar assombrado. No caso da Casa Amarela de Ovar, há 2 versões que explicam a existência de fantasmas no seu interior. A primeira versão refere-se à história de um pai e uma filha que viviam na casa. A rapariga namorava às escondidas, pois sabia que o pai nunca iria aprovar. Contudo, o pai descobriu e, enraivecido, atirou-se a um poço, suicidando-se pouco tempo depois no mesmo lugar. A segunda versão também conta uma história que termina em suicídio. Diz-se que na Casa Amarela habitava um empresário de sucesso que um dia perdeu tudo o que tinha devido a negócios arriscados. Vendo-se na possibilidade de ficar sem a casa por não conseguir pagar as dívidas, acabou por se matar.
Ambas as histórias ajudaram a dar à casa a sua fama de assombrada, para além do facto de que é dito que quem adquire a casa rapidamente sai devido a fenómenos paranormais. Caldeira de Pero Botelho, São Miguel Açores. Há muitos anos vivia nas Furnas um homem muito mau, de nome Pero Botelho. Costumava ir, como as demais pessoas do lugar, cozer vimos ou milho às caldeiras de água a ferver, que existia lá para o fim da freguesia e que era um vestígio de vulcões. Outras vezes, ele e outras pessoas tinham que se arriscar a aproximar-se muito da boca de uma caldeira, que continha uma lama que curava muitas doenças, principalmente o reumatismo. Um dia, por descuido, ou porque o diabo as desceu, deu-se uma tragédia. Pero Botelho caiu dentro dessa caldeira. Um buraco negro e sem fim, todo sujo, de lama cinzenta e escorregadia, que exalava um cheiro muito forte em enxofre, como se fosse dar ao inferno. Não teve salvação. Foi por ali abaixo sem que ninguém pudesse fazer nada. Nunca mais ninguém ouviu, mas lá ficou para sempre a gritar rouco e enfurecido. As pessoas que tinham ficado horrorizadas com o acontecimento passaram a chamar aquela sulfátera caldeira de Pero Botelho. Apesar de terem continuado a ir buscar a sua lama medicinal, porque precisavam dela, tinham muito medo de se aproximar dali, pensando no que tinha acontecido a Pero Botelho. Nos dias de hoje, as Furnas é um destino obrigatório a quem visita a ilha, devido à sua beleza natural e também à sua gastronomia, que de veras é única. Por quem passa pela caldeira de Pero Botelho, diz que o barulho emitido pelas profundezas da terra não é algo natural e que gemidos são ouvidos. Sanatório da Serra da Estrela. Construído nos anos 20, amante dos caminhos de ferro para tratar os seus funcionários, o Sanatório da Serra da Estrela, ou dos Ferroviários, albergou durante mais de 40 anos vários doentes de tuberculose. O edifício foi abandonado nos anos 80 e hoje pairam sobre este local muitas histórias de assombração. Há quem garanta que vultos dos antigos trabalhadores de caminhos de ferro ainda assombram aquele local. O sanatório será brevemente reabilitado para ser reutilizado como pousada da juventude. Arriscava-se. Espero que tenham gostado do vídeo, não deixem de subscrever, dar like e deixar nos comentários assuntos que gostariam de serem abordados aqui, no Teu Oculto TV.